Olá, sejam todos muito bem-vindos. Se você vai fazer o exame de ordem, escolheu na segunda fase Direito do Trabalho, hoje eu vou te dar aqui mais uma super dica, tá? Eu sou a professora Ana Paula Lucas, sou especialista no exame da OAB e o tema do nosso vídeo de hoje é contestação, mais uma das principais peças cobradas pelo exame de ordem. Se você está acompanhando aí, né, os nossos vídeos, você está vendo que em um vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre a reclamatória trabalhista. Então nós vimos a estrutura, né? E hoje nós vamos falar sobre essa segunda peça principal, né? Uma das principais, que é a contestação. Bom, o que a gente precisa lembrar primeiro, né? Que a contestação, ela já é uma segunda fase do processo. É aquela fase onde a reclamada, né, vai ter a primeira oportunidade de se manifestar nos autos. Então, é o momento onde ela irá apresentar a sua defesa, a sua contestação. Uma contestação é bem fácil de ser identificada também, tá? Aliás, todas as peças, gente, são bem fáceis de serem identificadas. Como que eu identifico, prof? A contestação, né? Cheguei lá, peguei a minha prova, olhei para o enunciado. Como é que eu vejo que é uma contestação? A primeira dica que eu dou para vocês é: já existe um processo, né? E o enunciado, ele vai relatar isso para você. Ele vai dizer, por exemplo, a Aline ajuizou uma reclamatória trabalhista contra a empresa X. Nessa reclamatória trabalhista, ela requereu isso, tá? E muito provavelmente você vai ter lá um número do processo, ou se não vier o número, você terá a vara na qual esse processo foi distribuído, tá? Então, existem várias dicas ali, né? Várias coisas que são colocadas no enunciado que te indicam que você deverá, então, elaborar como peça prático-profissional uma contestação na defesa do seu cliente. E quem é o seu cliente nesse momento é a empresa reclamada, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da contestação? Uma contestação, ela precisa ter o quê? Endereçamento, tá? E aí já de antemão eu digo para você que endereçamento todas as peças terão, tá bom? Depois do endereçamento é necessário que nós façamos um preâmbulo, né? Que seria aí o cabeçalho da sua peça, tá? Que nós já comentamos aí, né, no vídeo sobre reclamatória trabalhista. Endereçamento, ok. Fez o preâmbulo, ok. Você vai pensar agora no terceiro tópico da sua peça, ou melhor, no terceiro tópico da estrutura da sua peça, que é a preliminar de mérito, tá? Passo 4, ou quarto tópico da sua estrutura, prejudicial de mérito. Da prejudicial de mérito, nós vamos para o próximo tópico da nossa estrutura, que é o mérito. E após o mérito, nós vamos fazer os requerimentos finais, tá? Não esquecendo que nessa peça também, assim como em todas as outras, nós precisamos fazer aquela finalização, tá bom? Vamos aqui recordar então a nossa estrutura, olha. Endereçamento, preâmbulo, preliminar de mérito, prejudicial de mérito, mérito, requerimentos finais e finalização, ok? Primeiro tópico, pessoal, endereçamento. Tá? Nesse caso, o processo ele já existe e é bem comum que o enunciado te indique a vara na qual ele está tramitando. Então, basta que você coloque lá na primeira linha da sua folhinha, né? Ao douto juízo da 10ª Vara do Trabalho de Salvador, ok? Como nesse caso nós já temos um processo, você precisará indicar o número desse processo. Então, numa linha logo abaixo, você coloque processo número, 2 pontos. Se o enunciado lhe fornecer o número, você coloque o número. Se o enunciado não te fornecer, você coloque apenas um tracinho, tá? Essa questão, gente, só abrindo aqui um parênteses, que é uma questão bastante relevante, bastante importante,
é o quê? Por que eu falo isso? Se o enunciado te fornecer isso, você coloca. Se o enunciado não te fornecer, você coloque só um tracinho, né? Ou um XXX, tá? Que é a mesma coisa. Por que isso? Porque na sua prova, você não pode inventar dados que não estejam no enunciado. Se você inventa, a banca pode entender como uma forma de identificação da sua prova. E aí você será eliminado, porque você vai zerar a sua peça, tá? E aí zerando, não tem como você atingir os 6 pontos. Então nunca escreva na sua prova aquilo que não está explícito no enunciado, tá bom? Então, voltando aqui, fechamos o nosso parênteses, vamos lá para a nossa estrutura da nossa contestação, né? Fiz o endereçamento, coloquei o número do processo, vou agora fazer o preâmbulo ou o cabeçalho da minha peça. E é claro que como é o reclamado que está se manifestando, eu vou começar com o nome dele, tá? Então, você vai lá, coloque nome do reclamado, empresa XXX, né? Qualifique o reclamado, porque é o primeiro momento em que ele está se manifestando nos autos. Então, empresa XXX, qualificação e endereço completos, né? Vem respeitosamente perante Vossa Excelência, através do seu advogado ao final assinado, procuração anexa, com endereço profissional, né, no endereço completo, onde recebe intimações e notificações, né, isso a gente já sabe fazer lá da reclamatória trabalhista, tá? Oferecer, né, lembrar que a contestação a gente oferece ou apresenta, tá? E aí você coloca oferecer contestação com fulcro no artigo 847 da CLT, e é sempre nesse artigo que você vai fundamentar a sua contestação, é o artigo 847, tá? Oferecer contestação a quê? A reclamatória trabalhista movida por Aline, já qualificada nos autos em epígrafe. Por que eu não preciso colocar qualificação e endereço completos? Porque a Aline já foi qualificada quando ela distribuiu a sua reclamatória trabalhista. Então, aqui não é necessário qualificá-la novamente, tá? Pelas razões de fato e de direito a seguir expostas, ok? Perceberam que o preâmbulo da contestação, ele tem algumas pequenas diferenças, mas ele é bem similar a qualquer outro preâmbulo, né? Ou bem similar ao preâmbulo da reclamatória trabalhista, tá bom? Mas nós precisamos prestar atenção aí nos detalhes, né? Que são falar do artigo 8, embasar, né, melhor dizendo, no artigo 847 da CLT, lembrar de oferecer a contestação, né? Lembrar que o reclamante não precisa ser qualificado nesse momento porque já foi qualificado, tá? Mas no mais, segue aí a mesma linha de raciocínio da reclamatória trabalhista, ok? Bom, fiz o endereçamento, coloquei o número do processo, fiz o meu preâmbulo. E aí a primeira coisa que eu vou fazer agora é verificar se no enunciado da minha prova existe alguma preliminar de mérito, tá? Sobre preliminar de mérito, já tem um vídeo aqui, né, no YouTube sobre preliminares de mérito. Então depois vá lá e confira o vídeo sobre preliminares de mérito, tá bom? O que seriam essas preliminares de mérito, né? São vícios, entre aspas, né, ou defeitos aí de natureza processual. E essas preliminares de mérito, elas levarão esse processo à extinção, sem resolução do mérito, tá? Então, nós precisaremos identificar se existe algum vício de natureza processual, tá? Verificar se esse vício está no artigo 337 do CPC, né? Podendo levar, então, à criação dessa preliminar de mérito, tá? E lembrar que eu preciso embasar a extinção do processo sem resolução de mérito também no artigo 485 do CPC, tá bom? No outro vídeo eu falo mais detalhadamente sobre esse assunto, ok? A preliminar de mérito, gente, nós vamos precisar, como sempre, né, eu venho dizendo para vocês,
fazer o fato, fundamento e pedido, tá? Então, não importa se é uma preliminar de mérito, se é uma prejudicial de mérito, se é um tópico de mérito, fique sempre com isso na sua cabeça. Fato, fundamento e pedido, tá? Na preliminar de mérito, vocês deverão fazer a mesma coisa. Então, você vai contar o fato, que é aquele vício de natureza processual que você encontrou lá no seu enunciado, né? Vou dar um exemplo aqui de uma preliminar de inépcia da petição inicial, tá? Você pode colocar, por exemplo, né? Consta na petição inicial o pedido de condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, né? Sem, contudo, constar a causa de pedir, ok? Lembre-se que na inépcia da petição inicial, ou eu tenho pedido e não tenho causa de pedir, ou vice-versa, tá? Então, da onde que eu tirei isso, pessoal? Tirei isso, gente, lá do meu enunciado, não tirei aqui da minha cabecinha, porque eu não posso inventar nada, ok? E aí, uma vez que você relatou o fato, você vai fundamentar. Lembram? Fato, fundamento, pedido. Na fundamentação, você vai usar aí os artigos, né? A base legal pertinente para isso, tá? No caso da inépcia da petição inicial, eu poderia alegar, por exemplo, nos termos do artigo 330, parágrafo 1º do CPC, a petição inicial será inepta quando lhe faltar o pedido ou a causa de pedir, né? E aí lembrar que você precisa sempre linkar, né, esse fundamento legal com o caso concreto, que é o que você tem descrito ali no seu enunciado, tá? Então, nós poderíamos completar, né? Quanto ao pedido de indenização por danos morais, ressalta-se que o reclamante fez o pedido, mas não existe a causa de pedir, ok? Feito isso, é importante que você ressalte que a inépcia da petição inicial pode ser alegada em sede de preliminar de mérito, nos termos do artigo 337 do CPC, tá? E aí você vai verificar, quando você estiver estudando, que o artigo 337 do CPC, ele tem vários incisos. Então, você precisa informar em qual inciso está aquela preliminar que você está alegando, ok? Fundamentou? Vamos fazer o pedido. Fato, fundamento, pedido, né? O que eu preciso requerer em uma preliminar de inépcia da petição inicial? Ou o que eu preciso requerer em qualquer preliminar de inépcia? A extinção do processo sem resolução de mérito. Então, diante do exposto, requer a extinção do processo sem resolução de mérito. Aí você vai alegar o artigo que embasa, que é o artigo 485, tomando cuidado, né, para colocar o inciso correto, tá? Quanto àquele pedido. Então, no nosso exemplo aqui, quanto ao pedido de indenização por danos morais. Combinado, pessoal? Então, voltando aqui tudo, que a gente vai por etapas, né? Endereçamento, número do processo, preâmbulo, preliminar de mérito. Terminou essa parte, vamos para o nosso próximo tópico, que seria a prejudicial de mérito. O que eu vou alegar em sede de prejudicial de mérito? A prejudicial de mérito, ela serve para você alegar a prescrição, tá? Então, você precisará verificar a partir dos dados informados pelo enunciado da sua prova, se existe, por exemplo, uma prescrição bienal, né? O reclamante ajuizou a ação dentro do prazo de 2 anos, a contar da extinção do contrato de trabalho? Se sim, ok, não existe esse tipo de preliminar. Se não, você vai alegar a prescrição bienal em sede de prejudicial de mérito, né? Um outro exemplo, a prescrição quinquenal. Então, você vai lá no seu enunciado, vai verificar, né, a data de admissão dele, vai verificar a data do ajuizamento da ação e da data do ajuizamento da ação, você vai contar 5 anos para trás, né? Porque o reclamante só tem direito a cobrar os últimos 5 anos a contar da data do ajuizamento da ação.
verificou que ele está cobrando mais, né, aquilo que vai além dos 5 anos, você terá aí uma prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, ok? E aí, meus amigos, é o mesmo esquema, é fato, fundamento e pedido, tá? Vou dar um exemplo disso para vocês. O reclamante ajuizou a ação trabalhista em 7/8/2020, tá? Postulando verbas que retroagem ao início do contrato de trabalho dele, que se deu em 2 de janeiro de 2010, né? Vejam que nesse exemplo eu trouxe para vocês aí um lapso temporal de 10 anos, tá? Então, do ajuizamento até o início do contrato de trabalho dele, né? Eu estou fazendo uma contagem para trás, eu tenho 10 anos. Ele só pode cobrar os últimos 5. Então, está claro, né, que todos os direitos ou aquilo que ele entende ser direito dele, que ele está cobrando anterior aos últimos 5 anos, encontram-se prescritos, ok? Contei o fato, vou agora fundamentar, né? Então, nos termos dos artigos tal, tal e tal, né? Nós temos aí o artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal, temos o próprio artigo 11 da CLT, temos ainda a súmula 308, inciso 1 do TST, né, que tratam sobre esse assunto. Então, você vai fundamentar, né, no seu dispositivo legal preferido, né, ou em todos eles, e coloque lá, de acordo com os artigos tal, súmula tal e etc., as verbas trabalhistas prescrevem em 5 anos, né, contados da data do ajuizamento da ação, tá? E aí é bem importante que você coloque a data, tá? Porque isso o enunciado ele irá te informar. Fiz o fato, fiz o fundamento, eu vou pedir, né? E aí, gente, diferentemente da preliminar de mérito, na prejudicial de mérito, eu vou precisar requerer a extinção do processo com resolução de mérito, tá? E vou precisar alegar aí o artigo 487 do CPC. Diante do exposto, requer a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, aí você vai verificar um inciso no qual se encaixa, né, artigo 487 do CPC, quanto às verbas postuladas anteriores aos últimos 5 anos, né, contados do ajuizamento da ação, isto é, anteriores à data tal. O que eu fiz aqui, gente? Usei a mesma técnica, fato, fundamento e pedido, tá? Então, vamos lá de novo, fazer aqui a nossa estrutura na nossa cabeça para a gente não esquecer. Endereçamento, processo número tal, fiz o preâmbulo, fiz a preliminar de mérito e fiz a prejudicial de mérito. O que está faltando eu fazer agora? O mérito, os requerimentos finais e a finalização, né? No mérito, você vai precisar contestar um a um cada pedido feito pelo reclamante. E aí você usa, meu amigo, a mesma técnica, fato, fundamento e pedido, né? O que o reclamante pediu? O reclamante postulou o pagamento do adicional de transferência no importe de 25%, etc, etc, né? Prof, onde é que estava isso? Lá no enunciado. É o que ele pediu, tá? Então, isso vai ser o seu fato. Segundo parágrafo, você vai fazer a sua fundamentação afirmando, né, que o reclamante não tem razão em pedir aquilo. Então, você pode, por exemplo, usar uma frase, a mesma frase, tá? Para todas aí, as suas teses de mérito. Então, você coloca assim, por exemplo, tá? Não assiste razão ao reclamante, pois, nos termos do artigo tal, né, o adicional de transferência é devido apenas nas transferências provisórias, né, e a dele foi definitiva, tá? Então, você pode usar aí, começar sempre o seu segundo parágrafo com a mesma frase. Não assiste razão ao reclamante, né, pois, nos termos do artigo tal, ou o reclamante não faz jus a tal direito, pois, nos termos do artigo tal, tá? E aí você desce além aí na sua fundamentação, lembrando sempre de linkar, tá?
a sua fundamentação com o caso concreto, ok? Terceiro parágrafo é o que mesmo, gente? É o pedido, né? E o que a empresa quer? Qual é a finalidade da empresa ao contestar esse pedido, né? É fazer com que o juiz julgue esse pedido improcedente. Então, aqui não tem que enrolar, não tem que fazer nada além de requerer a improcedência do pedido do reclamante. Então, feche ali com uma linha a sua tese de mérito. Diante do exposto, requer a improcedência do pedido do reclamante. E você vai fazer isso com todos os pedidos dele, tá? Lembrando de numerar as suas teses de mérito, colocar um título para cada uma delas. Lembram? Ajudar o examinador, ele é seu amigo. Então, você precisa ajudar o examinador ao bater o olho na sua prova e verificar de forma clara que você fez tudo aquilo que precisava fazer, ok? Faltou o quê, gente? Faltou requerimento final, né? E aí, nos requerimentos finais da contestação, nós vamos precisar requerer, pedir o quê, né? Então, nós vamos começar requerendo a produção de todos os meios de prova, tá? Então, diante do exposto, requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, etc, etc, tá? Fez esse requerimento, você vai precisar pedir o acolhimento da sua preliminar de mérito ou das suas preliminares de mérito, tá? Então, você peça lá, requer o acolhimento da preliminar de mérito para declarar extinto o processo sem resolução de mérito, quanto ao pedido de indenização por danos morais, por exemplo, tá? Requerer o acolhimento da sua preliminar de mérito, você precisa requerer também o acolhimento da sua prejudicial de mérito, né? Para que seja declarada aí a prescrição que você pediu lá em cima, tá bom? E por fim, você precisa requerer o quê? A improcedência de todos os pedidos do reclamante, condenando este reclamante, né, ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que nós vamos falar depois sobre eles também, tá? Requereu aí tudo, ó, requerimento final de contestação, gente, ele é prova, acolhimento e improcedência, tá? Ele é prova, acolhimento e improcedência, ele é PAI, prova, acolhimento e improcedência, ok? Terminou de fazer o seu requerimento final, faz aquela finalização básica que você já sabe fazer. Nestes termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB, número tal, tá? Lembrando que você não pode, por mais que você queira, colocar o seu nome aí no lugar de advogado. Lembrando que você não pode, por mais que você já queira, e eu sei que você quer muito, colocar o número da sua OAB ali, né? Ai, meu sonho é que a minha OAB seja o número tal, já vou colocar ela aqui na minha prova. Você não vai fazer isso, né? Não vai fazer isso porque você corre o risco de estar identificando a sua peça, ok? Meus amigos, isso é contestação, né? No último exame de ordem, no exame 32, nós tivemos uma contestação, tá? Que foi uma contestação muito simples, por sinal. E eu quero deixar claro para vocês que quando a prova traz uma contestação, ela vai exigir de você, sim, que você faça uma preliminar de mérito, sim, que você faça uma prejudicial de mérito, né? E depois que você desenvolva ali os seus méritos, tá? Então, essa estrutura, ela é uma estrutura padrão e você pode ter certeza que você vai utilizar na sua prova se a peça que vier for uma contestação, ok? Existem vários tipos de preliminares de mérito, tá? Que poderão ser usadas. Como eu disse para vocês, já tem um vídeo aqui que trata especificamente dessas preliminares, mas você pode marcar aí na sua CLT. Você já tem a sua CLT organizada? Porque você vai precisar dela, né? Então, você já pode separar aí os artigos 337 do CPC e o 485 também do CPC, que são os artigos que você sempre vai usar para embasar as suas
preliminares de mérito, tá? Na prejudicial de mérito, você vai usar sempre qual artigo do CPC? O 487, porque é o artigo que vai requerer aí, né, que vai embasar aí o seu pedido de extinção do processo com resolução de mérito, ok? Então, pessoal, essa estrutura da contestação, na minha opinião, ela é uma das mais fáceis de fazer, né? Porque você já tem ali no seu enunciado tudo aquilo que está sendo pedido, tá? E basta que você conteste aí, né, um a um cada pedido feito pelo reclamante, tá? Pessoal, é isso, né, que eu queria trazer para vocês hoje com esse vídeo. O meu objetivo aqui, ele é facilitar o entendimento de vocês, tá? Mas se você ainda tiver ficado com alguma dúvida, não guarde ela para você, conta ela para mim, e eu podendo, eu te respondo, e eu sempre posso, tá? Responderei para você, tirando aí toda a sua dúvida. Não guarde ela não, porque a gente vai acumulando isso, né? Chega um momento que já são muitas dúvidas, e isso vai te impedir aí de ter uma preparação tranquila, né? Uma preparação como deve ser, tá bom? Um beijo da prof, vejo você no próximo